Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, que tenham tido uma ótima semana. E hoje o tema é um tema muito especial, muito carinhoso. Eu acho que vocês vão adorar muito. Mas antes de eu revelar para vocês, é óbvio que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Ufa, eu vim antes do tema. Muito obrigado, Ana Carolina, por essa acolhida maravilhosa, como sempre. A você que está nos ouvindo, nosso querido e querida, amigos e amigas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, recomendações básicas de um trânsito seguro, de uma direção defensiva que a gente aprende na autoescola, cinto de segurança, uma velocidade amena, não precisa correr. Se você estiver naquele drive-thru maravilhoso da vacina, vacine-se por mim, porque ainda não chegou o meu momento. Tá quase. Fico feliz por cada um de vocês que estão se vacinando e animando os familiares e amigos a fazerem o mesmo. Se cuide, né? Está andando na rua, está no trabalho, ouvindo este que é o nosso Educação Financeira para a Vida. Agradecemos imensamente a sua audiência para um tema muito relevante. Que é qual, Augusto? Tchararã? A educação financeira Para os idosos e os nossos avós. E por que a gente vai falar desse tema hoje? Justamente porque no dia de hoje é um pouquinho do spoiler da espiritualidade. O Papa Francisco, ele faz um chamado, uma convocação ao mundo inteiro para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Ai, que lindo, amei, né? Que é o Dia dos Avós, que é o dia 26 de julho. Mas o Papa Francisco comemorou então no dia 25 e incluiu a figura dos idosos que não são avós. Eu achei isso muito lindo da parte dele, né? Como ele, né? Como ele. Bom, gente, a gente até já falou brevemente sobre esse tema em alguns outros episódios que a gente fez, né? Que a gente gravou. Mas hoje, então, é um episódio exclusivo dedicado para esse tema especial. E a gente vai começar, então, contextualizando a realidade dos idosos, principalmente aqui no Brasil, né? Que é onde nós estamos. Infelizmente, os nossos idosos, eles sofrem violência financeira, tá? E o que seria essa violência financeira? É uma prática realizada por terceiros, que pode ser alguém conhecido ou não, pode ser uma pessoa da família, tá? Que visa se apropriar indevidamente do patrimônio, dos bens, dos salários, dos recursos financeiros de uma pessoa idosa. Olha que interessante. E olha, existe penas para esses crimes. Muitas pessoas não sabem, mas pode variar de 1 a 4 anos de reclusão e até multa para quem se apropriou ou desviou dos bens ou do dinheiro de algum idoso, né? De alguma pessoa idosa. Também pode chegar até 2 anos para quem pega o cartão de crédito. Olha só. Então, usa aquele cartão de crédito ou não deixa que o idoso utilize, né? Como uma maneira de castigá-lo, vamos dizer assim, né? Então, essa violência, como eu falei, às vezes acontece por parte de pessoas conhecidas, mas pode acontecer por instituições. Então, existem 2 tipos de violência. A primeira é a violência no âmbito familiar ou comunitário. Então, são pessoas da família ou da comunidade, pessoas conhecidas que pegam um recurso daqueles idosos e usam, também fazem fraudes no cartão de crédito. E também existe a violência institucional, que é quando uma instituição fica ligando lá pro idoso, contratar um empréstimo sem consentimento, ou vende produtos financeiros, adiciona produtos financeiros na conta daquele idoso, sem com que ele tenha consentimento ou não explicando para ele toda a situação. Se aproveita da fragilidade daquela pessoa, né, para
para aplicar esse tipo de golpe. E olha, Ana, isso é sério. Muito sério. E o que justifica a importância desse podcast, desse tema, para vocês, nossos queridos ouvintes, certamente vocês ou têm um vô, têm uma vovó, ou tem algum amigo idoso aí na comunidade, na família. Então, isso é um alerta. Nós vamos aqui trazer dicas práticas, como a Ana já trouxe, essa da violência financeira, para você identificar e proteger os nossos idosos, aquelas pessoas que nos dão tantos conselhos bacanas, nos acolhem, né, com tanto carinho. Como é bom um abraço de um vovô e de uma vovó, né? Ai, nem me fala, gente, eu tô morrendo de saudade com essa pandemia. Que saudade. Então, esse podcast, as dicas práticas que nós vamos estar passando é para vocês também ficarem ligados, ajudar a cuidar dos nossos idosos. E se você que nos escuta é um idoso, também saber dos seus direitos e saber para quem pedir ajuda, quem contatar, que é o que a gente vai falar agora, nos direitos. Existe uma lei de 1º de outubro de 2003, a lei é a número 10741, e no artigo 3 dessa lei está dizendo que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade e à dignidade. Então, olha só que interessante. Dentro desse aspecto, é muito importante que a liberdade financeira das pessoas esteja assegurada, né? Para que ela possa ter uma convivência familiar e comunitária com respeito. Então, o Estado e a família têm que dar condições, assegurar que o idoso tenha uma boa vida. Então, por isso que a educação financeira, nessa etapa, ela é muito importante. E aí entra também, sempre na ótica do FV, a presença do Estado, né, Ana? Sim. Se é uma lei, isso é um direito dos nossos idosos, isso deve ser assegurado. Com certeza. E falando nisso, inclusive, Augusto, a Secretaria da Previdência lançou em fevereiro deste ano, olha, uma coisa super recente, uma cartilha Educação Financeira para Pessoas Idosas. Olha, que legal. Tem princípios de educação financeira que ajudam os idosos a tomar melhores decisões e usar o seu dinheiro nessa etapa da vida. Ela tem uma linguagem muito simples e também quer ajudar a diminuir, né, ou evitar o endividamento entre os idosos, que é muito alto hoje no Brasil, tá? Então fala sobre benefícios como aposentadoria, como buscar, sobre crédito, como evitar golpes e outras informações. A gente vai deixar essa cartilha, né, o link para vocês baixarem na descrição desse episódio. Olha que bacana. Então você que é um neto, uma neta, a gente sabe que tem muitos idosos ligadinhos na internet, nas redes sociais. Então, olha, pega o link e fala: vovó, baixa essa cartilha aqui, tem bastante coisa interessante que vai te ajudar a guiar o teu relacionamento com o dinheiro, com as finanças. Sim, o pessoal também tá me escutando na rádio, na madrugada franciscana. Então, fique ligado aí nas nossas redes sociais para vocês encontrarem a cartilha. Que, inclusive, Augusto, olha que interessante, ela foi um presente fruto, né, da Semana Nacional de Educação Financeira do ano passado, de 2020, que foi online. Aquela que a gente foi citado. Exatamente. Então, educadores financeiros, pesquisadores ajudaram na criação desse material, que é muito legal. Olha só, nós somos citados como uma das propostas também de desenvolvimento, desenvolvendo conteúdos de educação financeira. E fomos lembrados num evento a nível nacional. Então, é daí que vem essas dicas práticas. Sim, e a próxima dica prática, se vocês quiserem pegar o lápis, a caneta e anotar, é como identificar golpes e fraudes, gente, porque infelizmente, como a gente já comentou, os golpes subiram muito na pandemia. E muitos golpistas ficam de olho nos idosos, eles já escolhem essa faixa etária para ser as vítimas dos golpes, né? E aí a gente sabe que
Como a tecnologia ela trouxe muitos benefícios, também possibilitou aos golpistas armar cada vez mais novas modalidades de golpes. Então aqui... Novas vítimas, né? E novas vítimas, entre elas os idosos. Então aí tem algumas ações simples que podem ajudar vocês ouvintes, e vocês podem passar para os vovôs e as vovós, os amigos. Primeiro, ações gerais, para que vocês não caiam em nenhum tipo de golpe, tá? E a primeira é que você nunca deve fornecer a sua senha por e-mail ou telefone. Nenhum banco pede esses dados, nem por e-mail, nem por telefone, nenhum. Olha, então, a senha, portanto, é inacessível e inalcançável para terceiros. Não caia naquela história, eu sou do banco, para desbloquear a sua conta, deu algum probleminha, me fornece aqueles numerozinhos, aquela senhazinha. Cuidado com essa fala mansa. Exatamente. Então, somente pessoas de confiança. Se você estiver no banco, tiver algum problema, procurar os funcionários lá de dentro do banco. Ninguém lá de fora que fala que é do banco, nada disso, tá? Outra dica é evitar compartilhar a sua senha ou dados com outras pessoas, a menos que você precise de ajuda. E se precisar, que seja uma pessoa que seja de sua extremíssima confiança. Então, não sair falando, divulgando, anotando em qualquer lugar que as pessoas possam encontrar, porque é muito perigoso, né, Augusto? Exatamente. E também tem a questão dos cartões inutilizados. Tem gente que joga no lixo, né? Eles inteiros. Eu aprendi com a minha mamãe, né? Sempre picota, 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 corta, corta e corta de novo. Cortar o cartão, quebrar o cartão de crédito ou débito é muito importante, tá? Outra dica é desconfiar de ofertas vantajosas e fáceis, principalmente por pessoas que fazem abordagem na porta, dos bancos, das agências do INSS, que se passam por falsos funcionários. Esse golpe cresceu muito. Eu sei que agora a gente tá na pandemia, mas antes desse momento, tava aí chovendo gente se passando por golpistas, hein? Bom, outra dica é nunca tome uma decisão na hora sobre empréstimos ou coisas semelhantes. É fundamental que se reflita por alguns dias, tá, sobre isso. Conversar com outras pessoas vai ser extremamente necessário. Você pegar um empréstimo, um financiamento ou qualquer outro produto financeiro, porque muitas vezes as instituições ligam em horários inadequados para pegar o idoso meio com sono, aí dá um pouco de atenção para ele e ele acaba aceitando pelo telefone que se façam novos produtos financeiros, né? Que eles adquiram novos produtos financeiros. Então, reflita, nunca tome uma decisão naquele momento. Isso é muito importante. Existe uma questão interessante, Ana, que tem gente que gosta de encher a boca para dizer eu sou aposentado, eu sou pensionista. E é claro que é fruto de todo um trabalho e, é louvável. Tantas pessoas que, né, se dedicaram tanto, contribuíram de maneira honesta para a nossa sociedade mais justa, mais solidária. Mas cuidado que tem gente que é golpista, que é malandro, que é ladrão, que eles ficam de olho ao saber que ele é aposentado, ele é pensionista. Então, muito cuidado quando a gente vai falar sobre a nossa vida perto de pessoas estranhas. Isso é muito perigoso, gente. Então, fiquem ligados nessas dicas práticas. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de golpes, como eles acontecem, enfim, tá? O primeiro desses golpes é o golpe do empréstimo. Olha só, os golpistas conseguem saber que é fácil conseguir um empréstimo no nome de uma pessoa aposentada, desde que eles tenham os dados dela, é claro. Por isso que a gente não pode divulgar os dados, falar para qualquer pessoa. Esses golpistas, geralmente, eles telefonam e vão até a casa da pessoa, parecido com aquele golpe do falso cartão que a gente já comentou, né? Então, eles vão lá na casa da pessoa, solicitam documentos e às vezes pedem que a pessoa até assine um recibo, se passando por funcionários
do banco, enfim, ou do INSS. Então a gente tem que tomar muito cuidado e esse golpe muitos idosos têm caído. Tem aquele golpe também, da pessoa que liga, olha, eu sou advogado, você recebeu uma herança. Então é um golpe que a vítima, né, no caso o idoso, a idosa, acha, nossa, vou receber uma bolada. E aí começa a passar os dados para esse falso advogado. E também esse falso advogado, ele cobra os custos, né? Isso são só algumas taxas do meu trabalho. E aí a pessoa paga e não recebe a herança, né? A falsa herança. E ela cai no golpe do falso advogado. Esse é perigoso também, viu? E outro golpe que acontece é o chamado do LOAS. LOAS, eu não entendi porque tem esse nome, mas uma pessoa uniformizada que diz que é um funcionário do INSS bate na porta do idoso e fala: fulano, você tem benefícios, né? Direito a se aposentar ou a benefícios. Gente, nenhum funcionário vai até a casa da pessoa nem para fazer perícias. Imagina para dizer que ela tem direito a um benefício. Então, muito cuidado com isso. Então, a gente tem que ficar atento com, como diz Jesus no Evangelho, né? Astuto. Prudência, ligado, né? Sabedoria e prudência. Olha, tem o golpe do bonzinho, aquele que percebe que o idoso está com dificuldade de sacar o dinheiro no caixa automático. Olha, eu ajudo o senhor, a senhora. E aí a pessoa, né, naquela dificuldade que ela está, ela cede o cartão, cede a senha. E essa pessoa tem ali a faca e o queijo na mão, né? E aí já era, né? Não tem o que fazer, infelizmente. O próximo golpe é o golpe do telefone. Os criminosos entram em contrato com desculpas variadas. Então, desde que precisa recadastrar dados no banco ou que seu cartão for clonado, né, que é o golpe que a gente já falou, e aí a pessoa pede para que passe todos os dados. Então, é um golpe também aí que com a tecnologia tem crescido muito. E sem contar aquele golpe antigo, né, e também mais brutal, de que aquela pessoa que entra no psicológico dizendo assim: olha, nós sequestramos seu neto, seu filho, nós sequestramos aqui a pessoa tão boa da sua família, e ela pergunta: quem? O João? Fala: isso. Sim, sequestrei o Joãozinho, ele tá aqui comigo, fala aí, Joãozinho. Isso mesmo, isso é muito comum, gente. E sem falar nos demais golpes aplicados pela internet, que a gente já comentou aí em um episódio sobre perigos financeiros, que também se adequam aí a essa situação, tá? Mas, Ana, caí num golpe, o que eu devo fazer? A quem eu devo recorrer? Então, a primeira coisa é INSS, tá? Então, ou ir ao INSS ou ligar no número 135. Então, se alguém falou para você que era do INSS ou um golpe que tenha envolvimento com essas pessoas, ligue, tá? Também, se você perdeu o seu cartão de benefício ou for clonado, ligar ou ir até o INSS. Você também pode ir até a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência, ou também, nos casos nas cidades que existe esse serviço, uma delegacia online, tá? Também você pode entrar em contato com o Ministério Público ou a Defensoria Pública para fazer a sua queixa e recorrer aí, né, dessa situação que a gente não quer que aconteça com ninguém, né? E dentro dessa temática, Ana, de educação financeira para os idosos, para os nossos vovôs e vovós, nós temos que trabalhar um tema que chama-se alfabetização financeira. O que nós podemos falar sobre isso? Muito bem, Augusto. Então, a alfabetização financeira ou a digitalização financeira são termos ali semelhantes, mas nada mais é do que ensinar algo novo. Então, com a tecnologia, mudou a maneira com que nós nos relacionamos com as finanças, nossa relação com os bancos, com o pagamento de contas, com as compras. E os golpes também seguiram esse molde, né? Então, é muito importante que, na medida do possível, a gente consiga transmitir os conhecimentos que nós, mais jovens, temos mais facilidades para adquirir
com as questões tecnológicas. Então, ensinar aquele vô, aquela avó, aquele amigo da comunidade que tem alguns golpes financeiros que pra gente parece que é básico, que a gente já vai identificar, tipo falso boleto, essas ligações de sequestro. Mas às vezes pro vô e pra avó é mais difícil porque ele não tem tanta habilidade com a tecnologia. Então é uma economia do cuidado, é tirar um tempo para ensinar, tá ali junto, tá cuidando, porque os golpistas, ao saber, que os idosos, na maioria dos casos, né, gente, tem mais dificuldade para mexer com tecnologia. E que por muitas vezes eles são pessoas que estão mais fragilizadas emocionalmente, principalmente agora devido à pandemia, eles são alvos muito fáceis. Então a gente precisa, obviamente, além de políticas públicas que incentivem esse ensino, né, das tecnologias e as finanças, mas que nós possamos ajudar aqueles idosos que são do nosso convívio, né, ensinando aos poucos, não é querer ensinar tudo de uma vez, né? E aí pede-se aos mais jovens aquela paciência. Porque assim, tem molecada jovem que já nasceu basicamente de dentro, né, de um celular, de um tablet, de um computador. E então aquilo para ele é tudo muito comum, natural. É falar, vó, você não entende essas coisas, tem que ter paciência, tem que ir passo a passo. Põe o dedo aqui, põe ali, clica ali, vai aqui, arrasta para cima, vem pro lado. E isso vai possibilitando as pessoas idosas a terem também um controle financeiro maior, né, Ana? Sim. Olha, faz muito bem alguns aplicativos de bancos, digitais ou não, porque ali eu posso ter contato com tudo que entra ou sai da minha conta. Às vezes, lembra aquele papel gigante do extrato que de quando em quando a minha avó ou minha mãe ia lá buscar no banco, né, cada 10, 15 dias? Então, às vezes a gente perde a noção. E tendo no celular com tantas notificações que aparecem, eu consigo ter um controle financeiro maior. Então, isso é um lado positivo. É preciso nós ajudarmos nessa alfabetização financeira, nesse processo de digitalização, porque muitas pessoas idosas conseguem corresponder a esse avanço tecnológico e ficam muito felizes. Nossa, por aqui eu posso controlar a minha conta, que legal! Ou até tem tantas taxas que agora eu consigo ver aqui que eu estou pagando e é desnecessária. Exatamente, gente, isso me lembra muito a felicidade da minha avó quando ela conseguiu aprender tutoriais de costura, de novos tipos de costura no YouTube, e ela começou a fazer. Então, às vezes, a gente grava um vídeo explicando como clicar, onde mexer, porque aí eles respondem bem, como o Augusto falou. Às vezes, escrever. Então, a minha outra avózinha, ela ama escrever tudo. Então, desde as orações dela, números de telefone, então, como mexer nas tecnologias. E eles se dão muito bem. O que a gente precisa, às vezes, é dedicar um pouquinho mais de tempo e paciência até que as políticas públicas venham com mais força, né? Apesar dessa cartilha, eu vi com muito bons olhos. Ela é muito boa, inclusive. Passem para os avós de vocês e leiam, viu, gente? Que ela é muito bonitinha, é curtinha e é muito boa. Bom, e agora, sobre a espiritualidade, Augusto, já que a gente se inspirou, né? Aí no Dia dos Avós, aí nessa instituição, né? Dessa adendo que o Papa Francisco fez aí com os idosos nesse dia especial, o que é que a gente pode aprender? Olha, Ana, tem muita coisa que o Papa Francisco tem dito sobre as pessoas idosas. Muitas coisas nós vamos deixar no link na descrição desse podcast que vocês podem ler, desenvolver, ler na vossa comunidade, na família. Eu gostaria de iniciar, como a gente falou de violência financeira, Sim. Uma frase do Papa que ele diz assim: é feio ver idosos descartados. Isso é algo desagradável, é pecado. Não se ousa dizê-lo abertamente, mas fazem-no. É algo de vil neste habituar-se à cultura do descartável. Ou seja, isso que nós estamos falando aqui dessa realidade, dos golpes, da violência financeira, isso para o Papa
Isso faz parte de uma cultura do descartável. Isso é pecado. Isso é desagradável. Isso é feio. E ele diz assim, não fala isso abertamente, a gente esconde, né? Sim. Mas muitas pessoas fazem isso. Então, dentro dessa perspectiva, o Papa Francisco, ele convoca e enxerga esses leigos e leigas católicos e católicas não como apenas usuários da igreja, mas como companheiros. E ele faz esse convite, né? Essa mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, não uma breve reflexão sobre a velhice, mas ele se coloca como eles. Olha, nós estamos no caminho, nós estamos trilhando, nós somos igreja. Então, é importante os jovens, é importante os idosos, os adultos, essa totalidade da igreja, né? Que é o corpo místico de Cristo. E esse convite do Papa é para que cada um se torne guardião, né? Uma igreja que é guardiã da beleza da família. E ele faz esse convite do ano da família Amoris Laetitia. E essa jornada do Dia Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa está dentro desse ano da família Amoris Laetitia. Lembra, Ana, que nós falamos sobre o ano de São José? Como esquecer? Naquele episódio maravilhoso sobre São José. Eu lembro, foi em março, né? Com a professora Rosana Manzini. Então, o ano de São José e o ano da família Amoris Laetitia estão entrelaçados. José e Amoris Laetitia, sobre o amor na família, que é uma comemoração aos 5 anos de um documento que o Papa escreveu sobre a beleza, a alegria do amor na família, que completa, né, uma trajetória eclesial de 5 anos. Nossa, passou rápido. Então, de março de 2021, 19 de março, até 26 de junho do ano que vem, 2022, aonde culminará no 10º Encontro Mundial das Famílias em Roma. Ai, que lindo, adorei saber disso. Não sabia, gostei. Então, o Papa ele instituiu o 4º domingo de julho, que neste ano caiu dia 25 de julho, no domingo, que antecede o dia de São Joaquim e Santa Ana. Ah, eu sei. E aí nós vamos comentar brevemente a carta do Papa para os avós. E ele desejou que essa carta chegasse para todo o povo de Deus. E por isso que nós trouxemos aqui e vamos fazer uma reflexão a partir da própria carta do Papa. Ele começa assim, com uma frase bíblica de Jesus, dos Evangelhos. Eu estou contigo todos os dias. Ou seja, essa presencialidade. E o Papa começa iniciando, se colocando como uma pessoa idosa entre os idosos. E nós estamos vivendo um momento delicado, né? E a igreja se faz solidária, se faz próxima. Há muitos idosos abandonados e estamos diante, né, de uma pandemia. Muitos perderam os entes queridos, perderam companheiros, familiares e estão vivendo uma solidão. Estamos isolados. O Papa diz o seguinte: essa solidão, isso agrava, isso acentua a gente, principalmente na velhice. E a gente não pode ficar indiferente a isso. E o Papa faz referência a São Joaquim, o avô de Jesus, que foi afastado de sua comunidade, segundo a tradição do Evangelho de Tiago, que é um proto-evangelho. Ele foi afastado de sua comunidade porque não tinha filhos. Então, morava ali com Ana, Santa Ana, sua esposa, que era considerada estéril, inútil. Mas teve a visita do anjo que disse: Joaquim, Joaquim, o Senhor atendeu a sua prece. E aí depois eles tiveram Maria como filha, né? Olha só que interessante. Então o Papa começa fazendo essa reflexão da presença de anjos que consolam, que fazem a presença na solidão. Eu estou contigo todos os dias, diz o Papa. Pela primeira vez, ao longo deste ano,
a gente foi afetado na vida social. Sim. Né, Ana? Na dimensão social. Se já é ainda mais para os idosos, que eu vejo assim que eles gostam muito de sair, encontrar seus amigos, tá caminhando na rua, tá passando pelos lugares para conversar com as pessoas. Quando tiveram que ficar em casa, foi muito duro para eles, né? Foi muito difícil. Por exemplo, nas comunidades, participar das celebrações, que a gente sempre vê eles lá dando exemplo, foi muito difícil para eles esse momento, né? E foi, como o Papa Francisco citou, muito mais agravado, né? Difícil lidar com essa solidão. E o Papa Francisco usa essa imagem do anjo de tantas pessoas que fazem visita aos idosos, aos lares dos idosos, aos amigos, aos conhecidos, que se fazem próximo nesse momento difícil. E ele diz o seguinte: neste período, aprendemos a entender como são importantes para cada um de nós os abraços, as visitas. E muito me entristece o fato das mesmas não serem possíveis em muitos lugares. Nossa, é o que a gente está vivendo ainda, né? Meu Deus. Na tradição bíblica judaico-cristã, os anjos são mensageiros, Ana. Certo. Então, o Papa diz o seguinte, para os idosos, cada dia vamos nos colocar em ler as palavras dos evangelhos, rezemos os salmos, leiamos os profetas, ficaremos comovidos com a fidelidade de Deus. A Sagrada Escritura vai nos ajudar também a entender aquilo que o Senhor nos pede hoje na nossa vida. E aí, olha que interessante, nessa mensagem aos avós e aos idosos, o Papa traz a dimensão da vocação, para que os nossos idosos repensem qual é a nossa vocação no mundo, na sociedade, na família. E o Papa diz o seguinte: a idade da aposentadoria, ele se coloca também, né? Ele, como bispo, né, já estava quase para se aposentar na Diocese de Buenos Aires. Ele disse: eu imaginava que ia ficar na minha, quieto, já não podia contribuir muita coisa, mas o Senhor veio junto de mim e me fez bispo de Roma. Ou seja, ele continuou a sua tarefa aberto à disposição do Senhor, né? Ele diz assim na sua carta para os idosos: o Senhor está sempre junto de nós, sempre, com novos convites, com novas palavras, com a sua consolação, mas está sempre junto de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e nunca e nunca fica velho, né? E tá sempre com a gente. É isso que eu vejo que é a essência da carta, né? A nossa vocação, diz o Papa, é salvaguardar raízes e também transmitir a fé aos jovens, cuidar dos pequeninos. Olha que coisa linda, né? E ele então chama essa atenção à missão dos idosos em transmitir a fé. E aí ele faz um apelo, como que eu posso me colocar diante do Senhor para colaborar com a sua obra, né? E o Papa diz assim, olha, a questão da memória, os nossos avós idosos, eles são a memória viva da história. Sim. Então, eles que nos permitem sonhar novos horizontes, porque eles trazem aquilo que a humanidade já viveu. E ele traz também as dores. Muitos dos nossos idosos tiveram dores, feridas e sobreviveram. E estão de pé. Então, 3 pilares nessa carta que vocês vão poder ler e acompanhar. O Papa fala de sonhos, memória e oração. Sonhos é a profecia de Joel, no capítulo 3, versículo 1, onde diz: os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. Essa cumplicidade entre as gerações, os jovens e os idosos. Então, é preciso que os idosos testemunhem também para nós, jovens, né, a possibilidade de novas experiências e do que foi feito no passado. Eu acho que é importante também
a partir dessas memórias, desses sonhos, a gente entender que precisamos nos colocar à disposição para escutá-los, como a gente já comentou em outros episódios. Então, nós estamos conectados por eles e com memórias. Então, as memórias que eles têm podem nos ensinar, as histórias que eles têm podem nos trazer muitos ensinamentos sobre os valores, sobre como a gente leva a nossa vida. Então, acho que isso é muito importante, essa troca de conhecimento entre as gerações, que a gente sempre está falando aqui na FV. Exatamente. E diz o Papa, para nós darmos valor à paz, é preciso fazer memória dos tempos de guerra, né? Penso que pode ser de grande valor a memória dolorosa da guerra e quanto podem as novas gerações aprender a dar valor à paz. E aí ele faz a citação de um pensador que viveu o contexto do Holocausto. Ele diz o seguinte, Edith Bruck: mesmo que seja para iluminar uma só consciência, vale a pena a fadiga de manter viva a recordação do que foi. É o famoso recordar é viver. Recordar é viver. Muito bom, Augusto, muito bom. Então, essa carta nós vamos colocar na descrição do nosso podcast. E o Papa conclui dizendo: oxalá cada um de nós aprenda a repetir a todos, e em particular aos mais jovens, estas palavras de consolação que ouvimos hoje, dirigidas a nós. Eu estou contigo todos os dias. Avante, coragem. O Senhor vos abençoe. Ele escreveu essa carta no dia 31 de maio de 2021, neste ano. Nossa, foi pouquinho tempo então, né? Recentíssima. É isso aí, galera. Então, se vocês quiserem ler a carta na íntegra, que tem muitas coisas boas, é só pegar o link aqui na nossa descrição, tá? Esse foi o podcast grandão da semana. A gente queria agradecer principalmente as pessoas que participaram do curso bíblico popular, né? Esse final de semana a gente teve a última aula aberta, que inclusive está no YouTube, vocês podem assistir. Então, muito obrigada a cada um de vocês que está nos assistindo. Beijo especial também para os atletas, já que estamos na Olimpíada, né? Exatamente. Começou a Olimpíada para nos dar aí lições e um ânimo para a vida, né? E é isso, gente. Mais algum agradecimento, Augusto? Então, os materiais utilizados para a preparação desse podcast, todos estarão no link na descrição. Para a pastoral da pessoa idosa nas vossas comunidades, nós vamos deixar o site, site especial do ano Amores Letícia, né? Família Amores Letícia. Está muito interessante e tem a recomendação da Igreja da Indulgência Plenária para aqueles que se fazerem próximos aos seus idosos devido à pandemia ou à distância. O melhor é uma boa ligação, utilizar as redes sociais, dizer de todo o seu amor aos vovôs e às vovós. E é isso que a gente deseja para vocês, é isso que o FV quis trazer nesse podcast especial. É isso aí, galera. Lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.